dados Os indicadores da região. Sobre os dados, né, ontem na Rede de Nossa em São Paulo, né, quer dizer, onde está a participação popular, as demandas de direitos humanos, quer dizer, se a gente não suprir isso agora e rapidamente, né, a gente tem que realmente agir para fazer isso que você está falando, pelo amor de Deus, né, e trabalhar junto com vocês, porque a gente só pode articular as pessoas, mas os dados, né, de novo essa história dos dados técnicos, a gente poder usar isso. E não é uma questão etapista, né? A gente não está esperando articular, criar sistema nenhum para fazer nada. A gente está aqui hoje, eu considero isso uma iniciativa de formação. Então a gente está oportunizando esses espaços, né? A gente não está esperando criar estruturas novas para fazer isso. Deixa eu rapidamente completar isso que a Fernanda colocou. Dora, a gente está chamando inclusive de formação participativa. Que é uma coisa conceitual muito importante. Resumidamente, a formação ela é de mão dupla, né? Nós formamos conselheiros, população, e o poder público é formado também, né? A formação ela só se dá no diálogo entre o poder público e população. Então, o conceito de formação, que nós temos que o Pedro colocou muito bem, que a Mariana está aqui, da Secretaria de Direitos Humanos, não só a Secretaria, mas Relações Internacionais, Controladoria, são 2 GTs que se juntaram, né, SEMPLA, SMDU, são várias secretarias que estão participando desse processo, relações governamentais, né, para pensar num processo de formação participativa, que é isso, que é esse diálogo permanente, né, para se apropriar das questões técnicas, para qualificar esse processo de diálogo entre os conselheiros e os conselheiros e aqueles que eles representam, a população também, né? Então, isso está sendo planejado e já colocado em prática de qualquer forma. Porque cada audiência pública que nós fizemos, ele tem esse caráter da formação participativa, né? A gente já está pensando numa rodada aí já em março, como o Pedro colocou bem, de audiências públicas para requalificar, e uma rodada intensa e plenamente de formação. A outra coisa é que, no caso aqui da minuta, só para esclarecer, nós tivemos aí, a Cris está por aí, me corrige se eu estiver errado, a Cris também é da assessoria de gestão, é a nossa jornalista e comunicadora. Nós tivemos 20 participantes e 43 contribuições na minuta, que ficou mais de 40 dias em consulta pública sobre a criação do CEPOP, tá? Nós já sistematizamos todas as sugestões, já incorporamos as sugestões viáveis, aquelas que não foram viáveis nós estamos explicando, e já está sendo encaminhado, se não me engano, hoje para a mesa do prefeito assinar o decreto, está prestes a assinar o decreto que criou o CEPOP. Essa noção que tem, finalizando, é que tem um processo interno na secretaria, que passa pelo jurídico, pela coordenadoria de relações institucionais, enfim. Isso já está tramitando para a gente poder, em breve, eu acredito que não passa da semana que vem, a assinatura desse decreto. E nós, ao mesmo tempo, nós estaremos publicando, como devolutiva, né, as respostas, todas as sugestões, uma a uma, respondida para... Eu sei que a nossa São Paulo contribuiu bastante aqui, teve de várias contribuições de conselheiros, nós vamos estar respondendo, tá? Vamos para a próxima rodada. Quem que era? Você, tinha uma pessoa ali, a senhora, o senhor, você, e quem é a quinta pessoa? Você, tá bom? Vamos lá. A gente pode fazer 5, 6 para agilizar a presença. Isso. Está todo mundo já pactuado com isso. Bom dia, minha gente. Eu sou André Benevides, eu sou conselheiro ali, como adora, só que por distrito do Cambuci, glorioso distrito do Cambuci, antiquíssimo aí, centenário. Bom, eu vou fazer uma exposição mais prática
já dessa função nossa de conselheiros, e como o Paulo falou, das dificuldades que nós vamos encontrando. Embora a posse só vá ocorrer agora, nesse sábado, já começamos a trabalhar, né, já num enfoque mais territorial, né? Então nós temos nossa área delimitada e no outro café eu havia exposto a necessidade da gente receber as informações de todas as intervenções que a Prefeitura propõe para aquelas regiões. Então, no nosso distrito do Cambuci, a gente havia solicitado então que fosse, né, disponibilizado numa página futura as informações de cada um dos equipamentos, cada uma das intervenções. Bom, o que está acontecendo? Surgiu, né, isso é um caso prático para a gente ver se consegue abstrair aí uma ferramenta para solucionar ou facilitar o acesso às informações. Caso prático, uma obra sendo realizada, a gente não conseguia identificar qual era a secretaria, tá, que estaria realizando essa obra. Bom, pois bem, para eu poder buscar essas informações, eu não consigo fazer isso diretamente nas secretarias, porque eu não sei qual é a secretaria. Então eu vou utilizar qualquer plataforma de busca, Google, Bing, etc. Tá? Então, o que eu consegui apurar disso? Nós estamos falando do quê? Administração pública. A administração pública, ela segue as normas de direito administrativo, ou seja, como a Bel estava falando, eu tenho processo lá no qual a administração ela tem que cumprir o que a lei determina. Então, se eu quero contratar uma empresa para varrer o chão, eu não vou pegar aqui o cara da esquina e contratar e pagar aqui o dinheiro. Eu vou fazer uma licitação. Isso tudo faz com que tenha dentro de cada secretaria, dentro da administração, os processos administrativos. Pois bem, nessa busca que eu fiz, eu localizei, tá? Claro, não no Diário Oficial, numa das ferramentas que buscam em diários oficiais, a publicação do que seria pelo endereço aquela intervenção. Então, endereço tal, edifício tal, intervenção tal, número de processo. Então, para nós conselheiros, é muito importante que a gente tenha acesso ao número de processo interno da administração. Que aí sim eu posso chegar diretamente no secretário, ou vou na subprefeitura e falar, eu quero ver o processo tal, tá? Então você, por favor, ponha nessa mesa e vamos ler coisa por coisa. Então, nesse processo, o que havia ocorrido? Bom, a gente vai adquirir um imóvel? Não vamos, nós vamos locar um imóvel. E a administração decidiu, tá, exclusivamente ali por um corpo técnico, locar por dispensa de licitação. Isso daí é uma coisa, né, estranha e é muito difícil você conseguir operar dessa forma. E eu não consegui essas informações, obviamente, dentro dos sites da prefeitura. A gente consegue, claro, dentro do site do Diário Oficial, mas é uma pesquisa muito difícil e muito elaborada. Então a maioria das pessoas não conseguiria fazer. Então a proposta que eu já coloco de imediato seria isso. Cada uma das metas, eu não consegui localizar que meta. Então, outro problema. Eu não sei dentro de que meta isso daí está. Então, no momento que você fala do Chosen, eu não sei se eu conseguiria, que é o sistema de busca deles. Tem busca livre. Então, por exemplo, falar, estou falando de um prédio de biblioteca, por exemplo. É uma biblioteca. Eu fiquei sabendo que aquilo ali vai ser uma biblioteca, por exemplo. Eu posso colocar essa busca, biblioteca. E no plano de metas, de vez desse sistema automático que só vai, né, filtrando, eu vou colocar um termo, biblioteca no Cambuci. E aí aparecer como é, talvez a pesquisa livre, lá no início, facilite para as pessoas que estão, né, se aproximando agora da administração, como eu. Olha, eu não sei realmente, né, como é que é a divisão, né, de competências, nem nada, eu só sei que é uma biblioteca. E eu faço essa pesquisa livre. Tá? Agora eu vou na segunda, para não me estender muito, né, na segunda pesquisa que eu estou fazendo, que é o que o Paulo comentou, é a meta 123, a operação urbana consorciada da Vila Carioca. Tá? É Vila Carioca, é Faria Lima e Arco do Futuro. Tá? Para nós impacta muito, porque isso tudo que a gente está falando é a região central. Grande parte, se não na totalidade, acho que 90% de toda essa intervenção está na nossa área do distrito. Tá? Especificamente no distrito do Cambuci. Vou concluir. Qual é o escritório que foi contratado? Eu descobri, a SMDU está aqui, tá? Claro que não é a área aí do Vinícius Russo, lá não é a área dele, mas a secretaria poderia abastecer, tá, a meta 123 com isso. Falar primeiro o número do processo,
Tá? Esse processo já chegou numa licitação. A licitação é essa, o número da licitação é esse, edital esse e o andamento esse daqui. Porque a gente já tem o nome de empresa contratada de arquitetura, para a meta 123. Tá? Mas eu não sei qual é o nome dessa empresa, nem você, e nem ninguém aqui sabe. Tá certo? Então acho que é ligar no processo administrativo, que aí a gente rastreia direitinho. Tá bom? Desculpa se eu me estendi, mas é exatamente isso que eu faço. Quem é o próximo? Por favor, senhora. Depois dela, quem tinha se candidatado, já fica atento para a gente agilizar por conta do tempo, tá? Se apresenta. Bom dia a todos e a todas, bom dia mesa. O meu nome é Artemisa Gondinha, eu sou supervisora de habitação da Subprefeitura Perus. E eu estou vendo aqui, sempre no site, porque, ao meu ver, o cliente-alvo é o público em geral. E como nós trabalhamos com software, com essas linguagens muito complexas, é difícil de você chegar até o público-alvo. E uma das coisas que eu vejo no plano de metas, e se fosse possível ter um pouquinho de clareza, é isso. Nós temos, eu vivo numa região de ponta, onde nós vivemos num mundo globalizado, um país globalizado, e nós temos muito pouco acesso dos interessados à informática. E a minha sugestão é que, se possível, fosse criado nas subprefeituras, principalmente na praça de atendimento, que a gente tivesse um sistema como o da saúde, informativo, onde a gente tenha maior atenção do público local. E as informações que a gente recebe das metas, elas já são em prática de execução. Como que a gente vai contribuir, porque às vezes é criado uma obra de visibilidade em que meta ela está englobada, mas ela atende à necessidade e os anseios daquela região. Eu vou colocar como Perus. De repente nós temos, vai ser executado essa meta, esta obra, nós vamos ser informados e nós vamos ter um site aberto, meio que para as nossas contribuições ser de debater, de criticar, de ouvir um processo em execução. Como ficaria a participação da população, de participar, dando a sua contribuição daquele atendimento que lhe é necessário. Isso é uma necessidade das regiões de ponta que temos. E ser pensando nas pontas, né? A gente tem que criar uma forma de informar e de convidar. Não sei se tem mais conselheiros aqui, e eu quero parabenizar os dois que aqui se manifestaram, que precisa realmente dessa capacitação, porque a gente sente a necessidade desses conselheiros eleitos, da sua participação, porque eles vão ser consultivos, eles vão estar junto com a comunidade, sentar com as subprefeituras, para discutir as prioridades daquela região em conjunto com a comunidade. Porque não é um sistema que vai implantar, tá? Vai acontecer isso. Então, esse é o meu pedido, tá? De inclusão nesse site. Obrigada. É você, aquele senhor... Seu nome é Artemisa? Você vai falar? Deixa eu perguntar, o senhor vai falar? Então o senhor é o próximo, a senhora, e depois você, pode ser? Bom dia, sou Fernando, também da Associação de Especialistas em Políticas Públicas. Eu fiquei com uma dúvida a respeito das próprias metas, né? E aí, pensando um pouco em termos de controle social, vou pegar os exemplos que você colocou ali. Por exemplo, inclusão de famílias no Bolsa Família. Né? Às vezes eu fiquei lá, bom, é inclusão de famílias que já saíram, eles estavam no programa, ou são famílias novas? Quer dizer, a gente então, como é que eu confiro essa informação? Vou lá, tem um link para o CadÚnico, eu tenho algum lugar para eu poder checar aquela informação. O que é a inclusão no cadastro do microempreendedor? O que é essa formalização? A formalização é a entrada em qual sistema, ou enfim, ter o registro em qual lugar. E ter um link, enfim, alguma forma que eu possa checar aquela informação. Então, fazer essa leitura um pouquinho mais detalhada das próprias metas, né? Para a gente conseguir descobrir um pouquinho, ter
um dicionário de variáveis, enfim, alguma coisa que me explique um pouquinho mais quando eu falo, eu vou formalizar, eu vou requalificar uma praça, o que eu estou querendo dizer com isso? O que é o novas famílias, né? O que é esse novo? É alguém que já saiu do programa, voltou, enfim, é uma coisa nova, tem um pouquinho mais de detalhe com isso. E também fiquei interessado com a questão dos mapas e gráficos que a gente pudesse exportar essas desenhos, imagens, enfim, alguma coisa desse tipo, de você poder retrabalhar aquela informação. Mas um pouco de dúvida, não sei se isso já está previsto naquele detalhamento também. Obrigado. Bom dia, meu nome é Jorge Efraim, eu sou conselheiro participativo do Santana, sou conselheiro do CADES hoje em dia também, nessa Grupo. Primeiro eu queria pedir um pouco desculpas para vocês, porque o outro Café Hacker eu assisti pela internet, esse daqui eu tentei 3 vezes, não consegui, aí peguei o metrô e vim para cá. Tá? E eu vou falar assim, primeiro eu agradecer essa turma do bem aqui, capacitada, esse pessoal jovem. Eu falei que é tão bacana a gente juntar a experiência dos mais antigos com o talento dos jovens, né? E com isso consegui mudar a cidade. Então a primeira sugestão, e a minha desculpa é se eu sair um pouquinho da linha, mas é que talvez eu não tenha outra oportunidade disso. Como conselheiro, eu sei da necessidade de a gente formar essa inteligência coletiva, tá? Então, minha sugestão é que a gente pensasse, a gente tem sempre, tem CGM, aqui tem vários organismos, num tipo de uma rede social dos conselheiros, onde a gente pudesse, primeiro, se conhecer, tá? Com fotografia, que lugar que é e tal, depois compartilhar as melhores práticas e as lições aprendidas, né? E eu acho que isso daí poderia ter uma área para tutoriais, treinamentos, banco de dados, e interface com a sociedade. Eu acho que dava para fazer uma coisa bem legal. Outra sugestão minha seria, não é nenhuma sugestão, é uma solicitação. Nós estamos, eu me preocupo muito com congruência. Nós estamos criando um conselho de transparência, de controle social e de governança pública. Passados 45 dias das eleições, nós não temos acesso ao resultado delas por urna, por região. Foram usados processos distintos em cada localidade. Eu sei que teve localidade que o TRE recomendou que o resultado das urnas, a quarta via, ficasse na escola. Na nossa região, em Santana, falaram que não tiveram nenhuma orientação desse tipo, ninguém sabe de nada, ou seja, como a gente vai falar em transparência se a gente já está começando da maneira errada? Eu fui eleito, não é questão, não é choro de perdedor, nada disso, mas eu penso naquele que não foi, que tem o direito, e de toda a população que tem o direito de saber. A gente faz uma eleição nacional e sabe o resultado em questão de horas. A nossa levou dias para apuração e até agora parece que o resultado está escondido. Então a gente começa preocupado, tá? Então eu já fiz esse pedido formalmente, já vi vários conselheiros que fizeram. Está aqui o André, que é da controle da Consocial e da transparência. Via ESIC? Eu comecei a fazer via ESIC, eu vou te falar, eu até reclamei com o André que eu tive um problema. Eu comecei a fazer e aí eu copiei embaixo o e-mail, tá? Para mostrar as etapas que tinham sido. Eu não sei se estourou a capacidade, não deu nenhuma reclamação. Mas quando eu entrei, falou não foi possível, o sistema indisponível, aí eu fiquei com preguiça de fazer tudo de novo. Vou ser bem sincero. E o mais estranho é que o presidente da comissão eleitoral local, de tanto eu insistir, ele passou para a comissão central. Só que para os 2 nomes que ele passou, eu procuro no edital, eles não constam no edital como da comissão central. Então eu não entendo o que está acontecendo. O André está copiado nos e-mails. Na verdade, eu pedi uma ajuda para vocês no sentido, vamos conseguir essa transparência, tá? Obrigado. Esse foi Jair, ou não? Jorge. Só uma observação a respeito do que o Jorge falou, desculpa cortar. É que a gente está fazendo transmissão e gravação, então falar fora do microfone não mas vai é registrar. Um segundo, Jorge, eu participei da apuração lá na subprefeitura do... Esqueci.
Pronto, lá na Zona Leste. Do Carrão. Tá? Participei e impugnei uma urna que tinha. Eram 300 votantes, tinham 800 votos. Tá? E estou esperando até agora ser chamado pela comissão para assinar a ata. Tá? Então, que fique consignado. Tá? É importante que registre, é super importante essa discussão. Tem várias demandas, a gente fez um outro cacarraco que surgiu esse tema também. A Secretaria de Relações Governamentais que fez, né, o processo de eleição dos conselhos está ciente dessa questão e a gente está cobrando também. Então, estamos todos preocupados com isso. Só que esse infelizmente não é o foco da discussão. Hoje a gente só tem mais 10 minutos e eu queria aproveitar bem mesmo essas pessoas que vieram aqui, né, todo mundo que está aqui para discutir o tema do planejação e responder as questões que já foram colocadas e, se possível, fazer mais algumas. Tem alguém que quer fazer mais uma intervenção sobre planejação? Não, então, quem quer fazer? Porque assim, nós vamos fechar a janela, voltamos para a mesa e vamos abrir só mais uma rodada. Porque a biblioteca precisa... A biblioteca vai... Eles vão ter uma precisar do programação até espaço, uma hora. Infelizmente, gente. Então, pode ser assim? Vamos nos ater às 3 questões da metodologia da Fernanda, por favor. Bom dia, meu nome é Juliana e eu faço a Comissão Eleitoral da Prefeitura de Santo Amaro. Fazendo outra assunto que ela acabou de falar, né? A decoração, mas tudo bem. Eu queria saber se por acaso nesse São Paulo Café Rasque vai ter alguma parte para a gente poder interrogar com a imprensa. Se tiver alguma reclamação que a gente quiser fazer, aproveitar todos esses dados e já enviar direto para a Globo, para algum lugar que a gente achar porque não está sendo cumprido, porque eles obtêm informações através de outras fontes, né? Como nossos cidadãos vão ter essa oportunidade, a gente vai passar para eles. E eu, especificamente aqui, queria saber em qual lugar que a gente vai poder saber como faz para conseguir um patrocínio, quais são as leis que regem isso, porque eu estou com dificuldade de conseguir patrocínio para um monumento numa praça, eu trouxe legislação e a subprefeitura não explica nada. Eu não sei falar para a empresa por que ela deve patrocinar esse monumento, porque eu não sei quais são os benefícios que ela receberia, entendeu? Eu queria saber se no site vai ter uma informação. Eu sei que não sou só eu que luto por isso, deve ter mais pessoas que queiram saber. Então, se no site vai ter essa informação dos benefícios que você recebe para incentivo cultural, além da lei Renault, qual os outros professores que queira patrocinar alguma coisa a nível de cultura, tá? Eu trouxe aqui, eu tenho um projeto feito por um artista plástico lá em Santo Amaro, mas eu não consigo patrocínio exatamente porque eu não sei informar as empresas que eu estou indo atrás de quais benefícios elas receberiam. Eu sei que elas podem colocar uma plaquinha do lado, mas quais são os benefícios? Qual é a lei que está? Eu não sei essa informação clara, então acho que se tivesse no site facilitaria muito. E também eu tive que a Isabel esteve presente lá em Santo Amaro, né, eu lembro dela. Eu gostaria que ela explicasse novamente, que eu não consegui ver aquele dia, o que é o CEPOC. Rapidamente, meu nome é Marco Antônio, eu sou só um cidadão comum, moro na Zona Norte. É o seguinte, eu gostaria de saber quais são as estratégias que vocês pensaram para quando o site estiver pronto, ele atinja de fato o cidadão comum, o cidadão que não conhece participação política, que não participa muito ativamente, e também de forma de fazer esse site ser ele um instrumento de educação dessas pessoas a participarem da política. Obrigado. Vamos para a rodada de resposta? Não, vai ter mais uma rodada de respostas para a gente não perder, tá? Já tem, na verdade, foram 6 que participaram agora. E a gente abre mais uma vez, tudo bem? Só mais uma vez. Eu já vi aí 5. Cole-se. 1, 2, 3, quem mais? Dou-lhe 1, dou-lhe 2, tem mais 3. Quem mais vai se inscrever? Fechamos nesses 3 na próxima rodada? Fechamos? Tudo bem, vamos lá, Fê. Só esclarecimento sobre a fala do Jorge. Jorge, só precisando de termos aí, para a gente não confundir as coisas, o Conselho de Transparência e Controle Social é um conselho que
que está sendo criado, está no programa de metas, é um conselho central, né, que vai ter mecanismos de eleições, teve uma consulta, ele vai ser, era um decreto, mas a consulta pública fez dele, né, um projeto de lei, então ele está sendo encaminhado para a Câmara nesse semestre. Então isso é o Conselho de Transparência e Participação Social. Os conselhos participativos das subprefeituras chamam Conselho Participativo de Representantes. Não, só porque... Não, eu sei, só estou explicando que são dois conselhos diferentes. Você falou que era o Conselho de Transparência. Não, como é que você vai fazer? Sim, não, total de acordo, é só por nome mesmo. Total de acordo. Não, tudo bem, só porque pode ter dado a entender, tem acompanhado. Transparência é um valor que a gente vai ter que trabalhar. É evidente. Como fazer controle social? Não tem como. É o que eu falei, são dois conceitos, a informação... Não tem como, eu só estou fazendo um informe. E da Juliana, eu acho que o Pedro vai entrar mais nas questões também, só quero esclarecer que, Juliana, esse tipo de questão específica, né, Juliana? Esse tipo de questão específica, o grande desafio da gestão pública é fazer com que as pessoas consigam informações que elas querem. E a gente tem duas coisas que a gente pode fazer. Uma é transparência ativa, que é colocar tudo que a gente tem na internet, e isso vai... Puxa vida, é um processo, né? A gente vai fazendo a abertura aos poucos e a partir da demanda social. E a outra coisa são as demandas dos cidadãos. E aí eu acho que uma forma de você ter um instrumento importante que o cidadão tem hoje para fazer questões ao poder público é o Sistema de Informação Cidadão, o ESIC. E aí, através do ESIC, você faz a pergunta e em 20 dias você vai ter a resposta. Então, e aí, se você não estiver satisfeito com a resposta, o sistema te permite fazer um recurso, né, são mais 5 dias, então ele tem todo um procedimento que a controladoria acompanha. Então, é a melhor maneira, eu acho que não é o site de plantação de educação local para esse tipo de questão. Então, o ESIC, dentro do portal de transparência, você tem acesso. Bom, indo para as respostas, começar com as perguntas do senhor que é conselheiro do Cambuci. Eu não peguei seu nome. André. O André colocou 3 ideias, pelo que eu consegui entender. A primeira... Peraí, foi você? Eu não lembro quem falou, mas alguém falou com 3 ideias. A primeira era uma ideia das pessoas poderem se cadastrar para receber notificações do que acontece na subprefeitura no distrito dele. Foi você. Isso acho que é possível, a gente já tinha pensado nisso, tem que ver tecnicamente como faria, mas acho que é tranquilo. Da mesma forma que você pode se cadastrar para acompanhar uma meta, você pode se cadastrar para acompanhar todas as metas que acontecem em um lugar. Acho que isso não é difícil. Com relação à vinculação do número do processo, foi você, isso. Isso é mais difícil porque exige uma capacidade de integração com o sistema de processos da prefeitura. A gente vai pensar, acho que pode colocar aí para aquela que a gente vai responder em 20 dias, porque a gente teria que pensar como é que faria isso. Eu acho que seria um desafio bem grande. Mas aí outra coisa que a gente tem que ter claro é que é o seguinte, nem tudo que a prefeitura faz vai estar nesse monitoramento do sistema do programa de metas. Aqui a gente vai falar das metas. Então, por exemplo, obras de melhoria de bairros, que são obras pequenas, elas não estão no programa de metas. A gente não vai fazer este monitoramento dessas obras menores, né? Então são aquelas 123 metas, essas sim vão ter um monitoramento mais intensivo, sem prejuízo de os conselheiros, todo mundo terem acesso a toda a informação sobre tudo que a prefeitura faz. Mas nesse site são as metas que vão ter o monitoramento mais intensivo. Observação. A única forma de cruzar isso é cruzando o processo, porque cada secretaria atua por um processo. Sim. Se você inclui, eu sei que aquele processo está ligado àquela meta. Então não, eu acho que faz todo sentido, só estou pensando, vai ser bem difícil. Mas eu acho que faz sentido, a gente vai estudar. Com relação ao que a Artemisa colocou, da participação no planejamento, né? É importante a gente entender como é que é construído, cadê ela? O programa de metas. Como é que foi montado essas metas, como é que foram selecionados os projetos que entram, né? Primeiro foi feita uma conversa com todas as secretarias,
Quer dizer, a gente, a Secretaria de Planejamento, a gente consolida o planejamento que já vem das secretarias. Cada área tem seus critérios para estabelecer seu planejamento, suas instâncias de diálogo com a sociedade. Então elas mandam para a gente, falam, estou planejando para os próximos 4 anos, esse aqui é meu planejamento, essas são as metas que eu quero assumir. A gente conversa com elas para isso ir sendo aprimorado, e a gente lançou aquela primeira versão do programa de metas, que a gente apresentou em março. A partir disso, a gente fez uma rodada de audiências públicas. Em cada subprefeitura, a gente foi conversar sobre as metas, quais metas foram que a prefeitura propôs, coletamos sugestões, tudo que todo mundo falou virou uma planilha de Excel enorme. A gente passou de volta para as secretarias para elas terem esse feedback e teve revisões do planejamento que levaram a esse novo programa de metas, que é o que vocês receberam hoje, que ainda não tinha. Então, isso é o que a gente está chamando do ciclo participativo de planejamento e orçamento. Quer dizer, essas instâncias permanentes de diálogo que a Sempla vai ter com vocês para conversar sobre as metas. Tem outras formas de participar nas metas, que é conversando direto com as secretarias. Quer dizer, tem lá a Secretaria de Saúde, faz as conferências municipais de saúde, ela tem as instâncias de participação dela. Educação, mesma coisa. Assistência social, mesma coisa. Então, cada secretaria tem os seus mecanismos de participação e essa participação vai influir no planejamento da secretaria, que, por sua vez, impacta aqui nas metas. Então, são várias instâncias que a gente pode participar, né? A da Sempla, como um órgão central de planejamento, que a gente está propondo são esses ciclos. Café Hacker, audiências públicas, mecanismos de participação digital no site, quando a gente conseguir avançar para ter isso, né? A gente não tem como falar sobre cada meta especificamente, porque a gente não é área técnica, a gente não entende de educação, de saúde, como as áreas entendem, né? Que mais? Do Fernando. Ele colocou como é que a gente vai ter a confiança nos dados que estão lá, de onde vêm esses dados, né? Como é que a gente vai entender o que eu estou chamando de nova família no Bolsa Família. A ideia da gente ter ficha de identidade das metas era um pouco essa, ter uma precisão maior do que a gente está falando. Acho que foi um avanço, mas talvez a gente não tenha conseguido dar toda a precisão que a gente poderia dar. De onde vêm os dados que vão estar ali? Das secretarias. As secretarias vão informar quantos microempreendedores foram formalizados. A Secretaria de Desenvolvimento do Trabalho, ela tem lá o programa dela do Centro de Atendimento ao Trabalhador e ela vai fazendo esse controle de quantos foram atingidos. Ela informa. Acho que aí cabe fiscalizar se ela está informando correto, né? A gente vai colocar lá que a fonte é a Secretaria de Desenvolvimento do Trabalho e Empreendedorismo. Com relação ao Bolsa Família e essas metas, por exemplo, que é o que a gente chama de ação continuada, na nossa tipologia a gente chamou assim. São metas assim, que você tem um estoque, hoje você tem um número de famílias sendo atendida pelo Bolsa Família. No mês que vem eu vou cadastrar mais 5 mil famílias, ou você põe que você tinha 100 mil. Então no outro mês eu vou ter 105 mil. A gente vai fazer esse monitoramento das novas e da base já existente, meio que para ir acompanhando como é que está a evolução. E aí você consegue acompanhar se teve gente que saiu, se teve gente que entrou. Então a ideia é controlar sempre as novas, por exemplo, novas pessoas beneficiadas do Bolsa Família, novas vagas em creche criadas, a gente vai monitorar a meta por aí, mas vai informando também qual é a base, qual é o estoque que a prefeitura tem. Essa é um pouco como a gente tinha pensado. Com relação a exportar os gráficos, os mapas, aí tem que ver tecnicamente, vou deixar para os universitários. Com relação ao que a Juliana colocou, só reforçar, esse tipo de... É difícil a gente conseguir colocar tudo que as pessoas possam querer saber no mesmo lugar, né? Então a gente tem os instrumentos da transparência passiva. A gente pode entrar lá no ICIC e perguntar para a Secretaria de Cultura o que a empresa ganha ao patrocinar um monumento, né? Como é uma dúvida muito específica, dificilmente vai estar contemplada nesse site aqui. A dúvida dela do que é o CEPOP, o CEPOP é o Conselho Participativo de Orçamento e Planejamento, que é o conselho que a gente vai criar, que inclusive teve essa consulta pública da Minuta. É um conselho que ele vai ser composto por representantes de todos os conselhos das subprefeituras e de conselhos temáticos e outros grupos que ainda não têm conselho. Ele é um conselhão assim, do planejamento, né? É com esse grupo que a gente vai estabelecer quais vão ser as diretrizes da participação, discutir as mudanças no planejamento. Vai ser um conselho que vai discutir junto com a gente como é que vai ser feito esse ciclo de planejamento e orçamento participativos, né? Não sei se a Bel quer complementar alguma coisa. Complementando, essa ideia do CEPOP, nós temos um processo com a população das audiências públicas, na verdade, né? E
nós temos uma representação territorial, agora com a eleição dos conselhos participativos, e uma representação da cidade, que será o CEPOP, Conselho de Planejamento e Orçamento Participativos. Por isso esse nome bonitinho, CEPOP, né? Qual é a ideia? É fazer essa articulação entre território e cidade. É muito importante que os conselhos participativos, que vão defender os seus territórios, vão dialogar com a prefeitura e com as subprefeituras, também tenham uma visão de cidade, né? Portanto, e não só isso, por isso que eles estão representados também no CEPOP. Mas mais do que isso, cada área aqui que o Pedro mencionou, educação e saúde, que já tem conselho, estão discutindo políticas públicas, né, que muitas vezes a gente não conhece, né? Então, o CEPOP vai ser uma espécie de catalisador, de articulador, para que a gente possa, né, trazer os debates desses conselhos setoriais para um conselho, né, que possa articular e informar a população, né? Quer dizer, é importante que a gente faça essa articulação através do CEPOP, né? E os conselhos que não foram criados, como mulheres, imigrantes, ou que estão para serem criados, eles precisam ter representação também do CEPOP, mesmo que não tenha ser, porque são segmentos sociais importantíssimos, né? Historicamente, estão na luta por conquistas, né, de políticas, então ele também vai ter representação. Então a ideia do CEPOP é isso, é fazer essa relação, né, entre o território, a cidade e articular as políticas públicas de forma transversal, isso sem tirar a autonomia de cada conselho, né, que vai construir os seus regimentos internos, né, respeitando as suas respectivas autonomias, mas que é importante esse órgão articulador. E isso não foi, eu sou analógica, não sou digital. O fato da gente fazer participação digital, que é um grande avanço aqui, não retira a participação presencial. Nós vamos fazer rodadas e rodadas de participação presencial com a população na subprefeitura. A exemplo, o ano passado, Pedro, nós fizemos aí um balanço, foram 101 entre audiências públicas, café, hacker e seminário. 101 encontros participativos que Sempla fez, promoveu, entendeu? Então isso já foi um início do processo participativo que a gente vai continuar esse ano, tá bom? Sobre a divulgação, rapidinho, nós estamos fazendo um esforço grande aqui, a Sempla tem aqui uma assessoria específica de imprensa, uma coordenadoria de comunicação específica, está aqui a Bia representando. E nós temos pela AGP, nós temos a Cris fazendo essa interface. Essa interface ela está num crescente tão grande porque nós tivemos aqui 135 pessoas inscritas nesse Café Hacker hoje, entendeu? A gente sabe que a comunicação é muito difícil, divulgar é muito difícil, mas superou as nossas expectativas. É claro que isso ainda é muito pouco, a gente quer atingir a população lá da ponta, né? O cidadão que está ali, né, nas franjas de São Paulo, que muitas vezes não sabe o que está acontecendo e precisa saber. Por isso que a representação é uma coisa importante também. A atuação do conselho também, que representa essa população, é divulgar também, olha, tem que ir lá, tem que participar, tem que exercer controle social, né? Também tem essa, mas sem retirar a nossa obrigação de divulgar. Nós estamos aí fazendo um trabalho de nos comunicar com todas as assessorias de imprensa de todas as secretarias, além de uma parceria cada vez mais forte com a Secretaria mesmo de Comunicação, tá? Então nós estamos num processo de divulgação de newsletter, um crescente de e-mail. Por isso, assim, vocês não são obrigados a cadastrar no Planejação, mas para receber newsletter é legal que vocês se cadastrem e avisem os outros, cadastrem. Estamos no Facebook também, entendeu? Então estamos tentando fazer todas as formas de divulgação, então aqui, abertos também a sugestão para isso, tá bom? Vamos para a terceira, quarta...
rodada começa com o André, depois vem o Policy. Oi, desculpa. Só a exportação dos mapas. Ah, desculpa, perdão, essa questão. Que foram discutidas tecnicamente, que eu acho legal até receber o feedback. A busca livre é bem legal. Eu estava até falando aqui com o Pedro que a gente tem os dados tão bem organizados na base de dados, na nossa cabeça, que a gente pensou nos filtros por eixo, por objetivo, e a busca aberta é fundamental e certamente ela estará no site, tá? Você tinha falado da questão de compartilhar, por exemplo, uma meta que você achasse importante com um veículo de imprensa e tal. A gente recebeu um feedback e está considerando fundamental ter URLs o mais limpas possíveis. Hoje as URLs já são únicas, mas ainda tem aqueles caracteres estranhos, interrogação. A nossa ideia na próxima versão é ter a URL mais limpa possível. Então quando você vê uma meta que está atrasada, que você gostaria de compartilhar, compartilhou a URL e está resolvido. Ou numa rede social ou mandando para um veículo de imprensa. Tá? Teve um negócio que você falou, Pedro, né? Que seria muito legal se a gente tivesse mais ideias e tal, que é a história de aumentar a participação. O formato de comentário, ele é um formato universal, que eu acho que resolve muita coisa, e a gente lá nas nossas discussões internas temos um desafio de como fazer isso ir além. Então eu estou dentro de uma meta, ou eu estou dentro de um projeto que faz parte de uma meta, a gente considera fundamental ter um campo aberto ali embaixo para contribuições. Como ir além disso, por exemplo, permitindo que alguém inclua o número do projeto, do processo, se tiver, uma foto de como está a obra e tal, de um jeito mais sistemático que não um campo aberto de comentário, é uma coisa legal a gente ter esse feedback. Certamente os comentários vão estar lá. Como ir além é um grande desafio, tá? Um outro desafio que é muito importante, assim, para nós tecnicamente, é uma coisa muito difícil de pensar, é assim, eu quero receber notificações sobre uma meta. Então ela foi alterada e eu te mando um e-mail. Que e-mail? Um e-mail automático para cada uma das metas vai ser só uma notificação. A meta foi alterada, entre lá para ver. Isso é complicado. Fazer um diff, o que mudou na meta só, talvez seja difícil. Algumas pessoas da equipe estavam pensando, olha, talvez fosse legal deixar todas as pessoas numa lista só e mandar semanalmente, quinzenalmente, uma grande atualização de tudo que mudou. Pensar nisso é uma coisa que, se a gente tivesse um feedback de vocês, seria legal. Como acompanhar as metas, sabe? Eu acredito muito, a nossa equipe acha que a newsletter é um caminho muito interessante, mas assim, uma newsletter para cada meta tem um desafio interno, fazer 120 a cada quinzena, vamos dizer. Só informar que mudou é pouco, então vamos ver. Git, código livre, comentários no pad, são uma coisa assim, intrinsecamente, fortemente dentro da nossa equipe. Considerem isso feito, tá? Inclusive, uma das coisas que a gente está trabalhando, assim, uma das coisas que a gente discutiu com o Pedro, e eu acho que tem grande chance de dar certo, é que a gente deve usar como base de dados para essas metas planilhas no Google Docs. O site vai ser construído a partir de uma conversa com o Google Docs, puxando os dados dessas planilhas, tá? Isso vai permitir que gente que não é programador como nós, Pedro, e que não possa lidar com uma API, possa, por exemplo, pegar essas planilhas e fazer os cruzamentos que achar necessários. Tá? Então a gente está pensando seriamente nisso e é grande a chance de que isso vá acontecer. Além disso, a gente vai ter a consulta de JSONs, uma API, né, que vai estar tanto no repositório como vai ser acessível pela web e tal. Além disso, os HTMLs também vão estar livres. Uma coisa que a gente está discutindo é como fazer isso. Tem um comentário sobre usar um plugin do WordPress para entregar esses JSONs e tal. A gente está querendo ir o mais simples possível para as pessoas poderem consumir esses dados. Tem um pedido para que haja uma explicitação de que a licença, que o conteúdo do site tem licença livre. Excelente dica e certamente isso vai funcionar, tá? Quem falou, acho que foi ele que está saindo, de juntar o número dos processos. Tem um pedido do Pedro nas nossas conversas, que eu acho que pode ser um caminho, que assim, ele quer muito, tem insistido com a equipe para que a gente vincule as notícias nos portais das secretarias com as páginas de cada meta.
E eu acho que em muitos casos essas notícias vão trazer informações desse tipo. Então acho que junto com os comentários a gente pode estar indo para uma linha assim, né? E um pedido que eu acho que não vai acontecer tão já, talvez não aconteça, é um pedido difícil, talvez seja a única coisa tecnicamente que eu vi aqui que é um desafio para a nossa equipe que não aconteça agora, é um pedido para ter push de notificações. É mais ou menos o seguinte: toda vez que uma notificação for alterada, a gente vai e informa para algumas máquinas que assinaram o pedido para serem notificados se a notificação for alterada, a gente vai lá e informa que ela foi alterada, tá? Isso exige um poder de processamento e uma organização, uma construção de código que eu acho que não vai acontecer agora, infelizmente. A informação, o pedido é interessante, mas eu acho que esse pedido muito se resolve com uma API que o cara vai poder consultar e ver se mudou. Né? Essa informação de tempo real é um desafio. A gente está pensando, eu acho que a grande chance disso acontecer para a versão de março, de ter todos os mapas no Google Docs, tá? As questões que tem um ponto só, por exemplo, a construção de uma unidade básica de saúde, então eu coloco latitude e longitude, isso está resolvido. Eu vou ter essa informação para quem quiser consumir, e aí vou ter um link para o Google Maps que tenha isso. As questões que são trajeto, por exemplo, corredor de ônibus, é mais complicado, porque eu preciso de uma série de pontos. A gente está pensando como resolver isso, é bem provável que isso não esteja pronto para março. Mas então, isso permite uma exportação e um compartilhamento dos dados de um jeito bem tranquilo. Isso vai estar no Google Maps e pode ser compartilhado, tá? É isso aí. Na exportação, até falando com a Fernanda, a gente podia fazer um café hacker, cartografias, mapas, porque tem essa questão, né? Onde é que estão esses arquivos aí? A primeira iniciativa de abrir esses arquivos foi agora na revisão do PDE mesmo, né? Você viu todos os arquivos que foram usados na revisão do diretor, eles estão abertos lá, estão todos os formatos possíveis. Eu estava comentando que alguns arquivos já, né, das metas também já estão em formato aberto, então a gente vai pensar como divulgar isso da maneira mais simples que o download. Eles vão fazer a última. A última, você, o policy, você e o senhor. Pronto, fechou, hein, gente? Ai, dona. Vamos lá. Rapidinho. Bom dia, ou boa tarde já a todas e a todos. Parabenizar a todos que conseguiram chegar aqui e estão participando disso tudo. O que eu vou dizer é um balanço do ano de 2013. Eu até parabenizo a Fernanda, que é uma lutadora, a Bel. Então, o que eu vou dizer aqui não é para eles e para elas, tá bom? Eles estão tentando fazer o que elas podem, são batalhadoras e trabalhadoras. Eu digo gestão como um todo. Por exemplo, aqui das relações governamentais, tem alguém aqui? Relações governamentais? Então, o Conselho Participativo Municipal está embaixo das relações governamentais. Tinha que ter pelo menos um representante aqui. Não tem. Eu sou o André, do Fórum de Transparência, Participação e Controle Social de São Paulo. O cara não se apresenta, né? Então, vamos lá. Eu vou falar como professor. O que acontece? A administração pública municipal, eu como professor e ela como aluno, está com nota vermelha. Ontem na rede de São Paulo teve lá os indicadores, principalmente transparência, participação, nota vermelha. Então não é uma crítica partidária, não é nada disso. Então eu estou falando para defender os interesses da sociedade e dizer o que a administração pública está fazendo. Em relação à transparência, o que está acontecendo? Pedimos o básico, relatório por urna das eleições. Até agora não apareceu, né, Jorge? Nada. Uma coisa básica, se um relatório de uma simples eleição por urna não foi conseguido nos dar, imagina essa coisa complexa chamada administração pública, orçamento, licitações. Então a gente pede o empenho, que nos forneça, que publique ainda hoje na página da... Só para te avisar que a gente tem 3 metodologia aqui, se você tiver alguma sugestão de aprimoramento, alguma videocrítica, algum portal. Desculpa, só... Para que o portal exista, pessoal, onde eu quero chegar? É nisso, nós estamos aqui num evento de tecnologia. Eu sei disso. Só que a tecnologia em si não vai funcionar se a sociedade não estiver participando, não tiver formas dela participar. Então seria uma perda de tempo se a gente não unir tecnologia e pessoas.
Outro detalhe, foi pedido, até num outro Café Hacker, que apresentasse a minuta que está sendo feita novamente do decreto que regulamenta a LAI. Nós pedimos. Foi pedido pelo ESIC. Que resposta que teve? Que por ser sigiloso, alguma coisa, né, Deus? Não foi fornecido para nós até agora a minuta da nova LAI, da nova decreto que regulamenta a LAI, a Lei de Acesso à Informação. Ou seja, participação. Eu estou fazendo uma avaliação de 2013, porque eu fiz todas as atividades, eu tive presente. Então, pois não. Eu vou ser mais breve, só que todos tiveram, puderam falar. Todos tiveram... Não, se vocês não querem que eu faça esse balanço rápido para chegar aqui no que a gente quer, que é tecnologia, eu paro de falar. Só que eu acho que eu já estive sentado em vários bancos. E o foco planeja samba, minha senhora. O que acontece? Com gentileza, posso prosseguir? A minuta a minuta que vai regulamentar aí a participação popular, que o Direitos Humanos está fazendo junto com a Secretaria. Nós estamos participando do governo federal, a Dilma convida a gente, nós vamos lá no Planalto, estamos participando do decreto, ela ia publicar agora em dezembro, da participação nacional, aí o Mandela morreu e cancelou. Agora aqui na prefeitura a gente não consegue. Eu já mandei e-mail lá para o pessoal de Direitos Humanos. Queremos participar da minuta de participação da cidade. Assim que nós terminarmos, a gente chama a sociedade. Isso foi lá em novembro. Até agora não chamaram. Onde a gente quer chegar com isso? Sim, senhora, nós vamos. Senhora, são meio-dia e 20. André, desculpa, por favor, nem todos estavam no início do evento, quando a gente explicou a metodologia, mas a gente se propôs aqui a discutir o site Planejação, a gente está fazendo vários encontros sobre várias coisas, inclusive audiências públicas. Esses temas que você está falando, ninguém ignora a importância. Mas é que hoje, infelizmente, acabou o nosso tempo. E a gente tem 3 focos aqui que a gente propôs para trabalho. Esse é um encontro de trabalho. Então, agora que eu já dei essa geral, que a transparência não está existindo, não existiu em 2013, o controle social muito menos, não existe em São Paulo, participação não existe. Agora vamos aqui na parte da tecnologia. Eu sou professor de tecnologia, minha formação é engenharia. Só que antes disso, tem as pessoas, nós temos 11 milhões de habitantes, 1.113, não é 125, né? 1.113 conselheiros. E olha aqui quantos conselheiros nós temos. Então, o que acontece, pessoal? O que eu quero dizer com tudo isso? É um alerta para que a Bel, que tem uma imensa vontade de trabalhar, a Fernanda, leve esse recado para quem decide lá. Não pode continuar decidindo em gabinete, nos chamam para poder discutir as coisas, e depois é fechado em gabinete, não é o que... Por exemplo, dos direitos humanos da participação, eu coloquei lá para ser deliberativo. Até agora. Para a gente ter acesso a tudo isso, vou pedir aqui para vocês a parte de tecnologia, que a gente já pediu na parte política e por outros meios. Colocar nas licitações quais que ainda vão abrir, numa linha só, licitação, para abrir, em andamento, concluídas. CNPJ de todas as empresas, com endereço e nome da pessoa, porque nós queremos transparência nas licitações. Então, que tenha nesse sistema tudo isso. Outra coisa, a gente está tentando reinventar a roda com a tecnologia. Vocês sabem o BI que existe. O BI, você joga tudo lá dentro do liquidificador, planilha, banco de dados e tudo mais, aperta um botão e vem um gráfico para o gestor decidir ali, naquele minuto. Por que não trazer isso para a população? Vocês acham que a população vai ter que conseguir detectar coisas para ele ajudar nessas planilhas complexas de orçamento? Um curso de orçamento para os conselheiros vai ser? Não vai. Então tem que trazer coisas mais fáceis deles entenderem. Eu sou professor de tecnologia, eu sei como é que é.
Às vezes a gente sabe como é fácil fazer uma coisa, mas a pessoa que está do outro lado nunca nem mexeu no mouse. Você fala, põe o mouse do lado direito ali, ele vai lá, né? Então, concluindo. Em 2014, vamos fazer diferente. Vamos fazer ter transparência, participação e controle social, porque não está existindo. E vamos começar com a votação das urnas e transparência nesse processo também. Porque não adianta levar para gabinete e depois nada do que a gente conversou foi feito. Desculpa ter me alongado, mas quero uma geral de 2015, tá? Obrigada. Olha, sim, por favor. Deixa eu complementá-lo, acho que é um excelente avanço o esforço de conseguir reunir mais de uma secretaria e a controladoria, mas tem uma questão que no debate ficou clara, para mim me preocupou. A gente está criando um sistema de monitoramento não buscando para a planeja, mas para as metas. E as metas é uma decisão que ela reúne um pedaço muito pequeno daquilo que é o planejamento da cidade. Então a gente corre o risco de levar uma informação muito limitada para a sociedade naquilo que é o fundamental, a inserção dela no planejamento real da cidade. Quando a gente fala que a gente conseguiu sair de um momento em que você não tinha gestão democrática, você vai lá, faz a eleição com todas as dificuldades aqui apontadas, você tem hoje conselheiros que nasceram nos distritos, eles foram candidatos por distrito. Tudo bem, tivemos um problema, conseguimos fazer eleitor e candidatos no distrito, mas a eleição se deu a partir do distrito, portanto, da menor unidade que a cidade tem. Nós estamos oferecendo via o Planeja São Paulo, não algo que mantenha essa relação direta com uma escala de pertencimento do cidadão. A gente foi para outra ponta, aquela irreconhecível para 95%, 98% da população, para oferecer um monitoramento. A gente corre o risco de falhar flagrantemente neste processo. Por quê? Nós estamos dando a informação que ele não vai reconhecer o território. Falar que a gente vai ter um novo hospital em Parelheiros, para um morador lá de Perus, que está esperando um médico novo numa unidade básica, não funciona. Portanto, eu vim aqui convencido que viria discutir monitoramento do Planeja São Paulo. E foi isso que eu vi. Eu vi a ideia de ter lá na frente, na segunda quinzena de março, o monitoramento dos planos de metas, que não é a cidade. A cidade é muito mais do que 123 metas. Então me preocupa muito, porque toda essa base da abertura e do esforço do PPA estar relacionado com o território, do planejamento urbano estar associado ao planejamento orçamentário, o desempenho e a performance, portanto, a execução do orçamento no território, não pode nos tirar o grande avanço que é descer ao distrito e voltarmos a algo que não é nem a subprefeitura. Porque quando você olha de fato o plano de metas é da cidade, ela não é nem das subprefeituras. O maior esforço que a gente fala é que não está se dando lá naquela subprefeitura, mas o planejamento desta ação do plano de metas não se dá no campo local. Quando os conselheiros forem discutir algo que é o mais importante, aí a gente inverte a curva, que são os planos de bairro, aí sim a gente vai ter o processo perfeito. Por quê? Todas as ações que desencadeiam um planejamento de cidade vão nascer na unidade do seu pertencimento. Aí sim a gente vai chegar no planejamento de cidade que nasce nessa orientação democrática de gestão democrática. Então, eu quero aqui apontar só essa preocupação. A gente não está desenvolvendo, portanto, a principal ferramenta de monitoramento do planejamento da cidade está se dando da escala que não é da escala de pertencimento do cidadão. Portanto, por maior esforço que a gente faça de comunicar, mandar e-mail, chamar, gritar, fazer comentário, botar foto, não adianta tanto. Então, esse esforço real, ou a gente faz, ou mesmo com a redução de quase 40%, 50% dos telecentros programados do ano passado para esse, ela é menos importante, essa possibilidade do acesso está sendo reduzido à rede, quando você fecha os telecentros, e essa foi uma medida errada, e a gente não está nem colocando isso na regra de monitoramento, a gente está colocando tudo que é para frente. O que a gente está perdendo, a gente não está colocando na rede de monitoramento. Quando a gente fecha um telecentro, onde isso vai aparecer? Quando a gente deixa de ter um serviço dentro de uma unidade, onde isso vai aparecer? Para de fato a gente monitorar e aí ser real o indicador
de desempenho, ser real o indicador de qualidade. Então, eu estou fazendo isso porque a gente fez um esforço gigantesco na Câmara, isso aconteceu nos últimos anos. E a gente viu que em um ano é possível destruir tudo, absolutamente tudo. Então, a nossa preocupação é que vocês avançaram muito, muito. Eu esperava mesmo no dia de hoje vocês conseguirem apresentar um monitoramento que fosse do planejamento de Sampa. Mas vocês deram um recuo muito grande, que é fazer, não, o monitoramento é só do plano de metas. Então, fica isso um pouco porque acho que essa é a chave, porque você envolve o conselheiro. Ele vira o parceiro desse processo, ele é um agente de monitoramento. Então, essa é um pouco da sua. Não, agora, como já falou, eu falei para ela que ela vai ser a ultiminha. É o senhor e mais você, né? Hã? Você queria abrir mão? Então é o senhor e agora, pode ser? Aí fechou, gente? Tudo bem? A Pamela está aí? Cris, vê se a gente... Pamela, vê se a gente... O que a gente tem ainda de tempo aqui no auditório, mas eu acho que a gente não tem mais tempo nenhum. Eu quero ver se começa aqui a uma hora. Prazo, entendeu? Por isso. Eu cumprimento a mesa e a todos os que vieram participar desse evento. Meu nome é Sérgio Rocha, movimento SOS Parque da Água Branca, sou membro do Fórum Suprapartidário por uma São Paulo saudável e sustentável. A minha preocupação com relação ao que foi apresentado aqui não tanto quanto ao Planeja Sampa, assim, embora não seja realmente o Planeja Sampa, seja um planejamento e todo monitoramento do plano de metas, como bem falou o Clóvis, o vereador Clóvis. Mas é o seguinte, o que sou aposentado da prefeitura e o que a gente viu em todos esses trabalhos é que o primeiro escalão define as atividades, os projetos e por aí vai. Agora, quando chega lá em quem vai realmente trazer a informação para abastecer de dados esse sistema, é que a coisa começa a complicar. Então, a minha preocupação que eu trago aqui é o que está sendo constituído na base da prefeitura para que esses dados fluam adequadamente. Por que eu digo isso? Porque nós não temos a cultura da transparência. Se nós tivéssemos a cultura da transparência, a ONU não teria apurado mais de 200 bilhões de desvio de dinheiro público nos 3 níveis de governo. Nós não temos essa consciência, nós não temos esses instrumentos consolidados. Então, isso precisa vir da base. Isso com relação à prefeitura. Com relação a nós, sociedade civil, eu vi que a sociedade civil, através desse instrumento, vai ter uma série de informações. Ótimo, um volume grande de informações. Agora, dentro da minha sensibilidade, não de informático ou de programador, né, eu vejo que não está sendo dado ênfase necessária neste sistema para que nós, cidadãos, possamos realmente ter um instrumento adequado, ágil e amigável no relacionamento do cidadão com o sistema, para que a gente também abasteça de dados lá, sabe? E essas informações podem fluir de nós quando alguma coisa seja noticiada e que nós estamos vendo ali na prática que aquilo não está acontecendo, por exemplo. Ok? Eu quero que a minha sugestão é que isso seja dado ênfase nesse planejamento para que a população tenha um instrumento ágil e amigável dela levar as considerações, o que ela está fiscalizando ali na sua região. Muito obrigado. Dora Lima, quero registrar que foram 8 anos de acompanhamento, está de parabéns esse grupo que está tentando fazer alguma coisa, pelo menos iniciamos. Eu faço uma sugestão aqui, se há possibilidade da gente criar um link que saia por subprefeitura.
a gente tem as metas focado na subprefeitura. E a gente conseguir acompanhar o meu território. Aí, porque hoje você entra no site da subprefeitura, é muito ruim. Então a gente precisa trabalhar o nosso território. Encerrando, eu quero dizer que a gente lutou muito por este conselho. E a transparência começa em cada um de nós. E o que eu vi de alguns conselheiros para ser eleito, não tenho o dever de estar falando aqui hoje de uma transparência do poder público, porque começa dentro de cada um de nós. E Polis, você ficou 8 anos na Câmara, na gestão anterior, parabéns pelo decreto, mas acho que você poderia ter feito mais como vereador, e conto muito com você para que você realmente faça muito mais do que fez em 8 anos. Muito obrigada. Gente, vamos para a última rodada de respostas. Deixa eu aqui contar uma coisinha para a Dora, que talvez ela não saiba. Dora Lima, desculpa. Mas o Pedro participou. A primeira instituição que fez uma maratona hacker no Brasil foi a Câmara Municipal de São Paulo, na nossa gestão. Se alguém se dedicou a dados abertos e transparência, foi a gente lá na Câmara, e não foi algo individual. Então, aquilo que estava ao alcance do parlamentar na sua individualidade, agora, aquilo que está ao alcance do parlamentar na sua individualidade, a gente está fazendo. E a gente vem aqui com contribuição, como a gente foi a Brasília dando contribuição, quando foi chamado por organismos internacionais para dar a pequena contribuição que a gente tem. O que a gente tem feito é estudar bastante, não agredir ninguém, sempre ajudar. Isso tem sido o meu trabalho. Por isso que eu faço questão de usar os mecanismos oficiais para a gente sempre estar se apresentando, falando sempre aberto, para crítica, inclusive. Sei dos atrasos da cidade, sei dos atrasos dos 18 anos, dos 16, dos 560, mas trabalho todo dia para reduzir os atrasos. Só isso. Até logo. Gente, olha, por favor, por favor. Só faltou uma coisa que eu esqueci de mencionar no final. Para quem participou como estudante da luta pelas reformas de base, que foram truncadas a partir de 1º de abril de 1964, nós vemos hoje uma tentativa de recuperar isso, através de trabalhos como esses que estão sendo executados pela administração, ainda com uma série de falhas, mas está sendo executado, está abrindo, está retomando esse caminho, e inclusive com essa providência de criar no município a controladoria geral do município, que é muito importante. Eu dou também os parabéns aí à controladoria na pessoa da FEBEM. Um segundo, tá? São duas coisas muito rápidas. A primeira, acho que essa avaliação do Polis é muito importante e talvez seja o caso da gente inverter a lógica, tirar as metas no sistema mesmo. Acho que não precisa de uma grande revolução, só mudar o foco de interface, né? Territorializando, e a meta vem no segundo plano. Acho que vou elaborar coisas sobre isso. A outra coisa, e também tem uma coisa de mudança de filosofia, que tem a ver com esse número interno que a prefeitura usa dentro dos seus processos internos. A gente não tem que colocar o número do processo interno no site. A gente tem que explodir a lógica do número de processo interno. Então, eu proporia um outro caminho de fazer isso, muito mais ligado às redes, que é a gente pensar numa ideia de que cada meta dessas, caminhando no sentido de identificador único, tem uma hashtag. Essa hashtag pode ser e deveria ser utilizada internamente por todas as instâncias de governo, e isso é uma coisa que pode ser encaminhada via decreto, mas também é uma coisa que a gente pode, por exemplo, articular com a imprensa. Então, assim, a partir de agora, quando a imprensa der na sua notícia, lá no finalzinho, esse código, o sistema que ele vai construir automaticamente consegue colocar isso na porta da prefeitura. Acho que é uma inversão de responsabilidade no jogo. Aí a gente compartilha a responsabilidade de amarrar esses sistemas. Encerrou, gente. Rodada de respostas e a gente encerra, tá bom? 2 pontos rápidos das metas serem visualizadas por subprefeituras. Isso já está desenvolvido, mas ainda não a 100%. Então, é um dos layouts que a gente pensou também já no desenvolvimento. Na verdade, foi sugestão do Café Hacker também, né? Então, você tem lá, entrando no programa de metas, você tem a visualização por fichas, que é a original. Depois uma que faz uma espécie de panorama, que são as bolinhas. Mostra, por favor.
E a terceira é um mapa mesmo, então, por subprefeitura, você já consegue filtrar essas metas. Então, assim, a gente já consegue. Em breve vocês conseguirão também por lá. E sobre o acompanhamento da meta sendo feito por cada município, assim, também já está previsto, a gente já tem pensado nessa funcionalidade. Isso vai expandir essa lógica de ter só uns comentários, né, embaixo das metas. Então, ó, logo abaixo do retângulo colorido, você tem ali visualização, né? Então, uma visualização é a de fichas. Você clica no outro botão, você tem a visualização, a gente chama de módulos, né? São esferas, cada esfera já tem uma descrição da meta. Isso aqui dá uma visão mais panorâmica, né? Onde é que as metas estão enquadradas, quais os objetivos, né? Quais os eixos. Então, a terceira visualização que vai entrar em breve é o mapa. Né? Clicando no mapa, você já consegue ver as fichas que as metas estão relacionadas. Bom, só o que o Pedro colocou em relação ao hashtag, ou seja, você tem alguma coisa que identifique as metas em qualquer lugar que elas apareçam, né? Esse número interno, assim, tem a questão dos processos administrativos, que tinha sido colocado, mas dentro do orçamento a gente está trabalhando com aquela questão do detalhamento da ação que eu coloquei, e ele é um código que tem, acho que tem 10 dígitos, mas os 3 primeiros dígitos são o número da meta. Então, qualquer empenho que for ser feito para pagamento no ano que vem, você já vai ter automaticamente a identificação de qual meta é a partir dos 3 primeiros dígitos desse código. Então, já tem um caminho aí para ter alguma coisa parecida com o que você está sugerindo. Aí teria como as questões técnicas aí de como a gente aumentaria a abrangência disso. Sem entrar mais na discussão da descentralização, do planejamento baseado no território que o vereador colocou, só uma coisa que é importante lembrar, quer dizer, o programa de metas hoje, embora ele não seja tudo que a prefeitura faz, ele responde por cerca de 80% do todo investimento na cidade. Então, tudo que está planejado no PPA para os próximos anos, se eu for olhar, acho que em torno de 80% é programa de metas. Então, assim, e são os grandes projetos, são as prioridades de campanha que o prefeito colocou quando ele estava fazendo a campanha, né? Esse era o espírito da lei que instituiu o programa de metas. Vamos monitorar as promessas de campanha do prefeito de forma regionalizada, de forma distritalizada, a gente vai tentar fazer isso, mas o espírito do programa de metas é este, é acompanhar, a gente olhar para a gestão que o prefeito está fazendo e ver se ele está cumprindo o que ele prometeu ou não, né? É por isso que o sistema de monitoramento ele tem esse foco, é uma exigência da própria lei orgânica. Vamos monitorar essas metas. Acho que era isso que eu ia colocar. Sobre, também respondendo a voz do vereador, na revisão do PDE, né, quando ela passou para a Câmara, a gente teve, eu acho que a gente podia melhorar um pouco a interação. Se você puder, de alguma forma, nos ajudar lá na casa a resolver isso, porque a gente tem uma série de mapas abertos que não foram levados lá para a revisão, né, que podem ser úteis ao processo. Enfim, toda a parte de tecnologia também pode ser útil, a gente está aberto a qualquer conversa para ajudar esse transporte, todo o processo para a Câmara. Então, se você puder ajudar a gente a fazer esse translado aí, eu acho que a gente já tentou contato e não tem conseguido passar toda essa questão de translado. Tá, então a gente tenta depois. Só uma última coisa que a Leandra tinha me lembrado. A ideia também é que este encontro era para discutir esse sistema de monitoramento do programa de metas, mas o Planeja Sampa ele é uma coisa que vai além, né? O monitoramento ele é uma parte dele. Lá no Planeja Sampa você pode acompanhar o andamento do PPA, o andamento da LOA. Então a ideia é que, sem prejuízo dos outros instrumentos de monitoramento, a gente, neste momento, está construindo este monitoramento do programa de metas. Mas o Planeja Sampa, a ideia é ir abarcando. Quer dizer, já tem lá, por exemplo, base de dados da execução orçamentária aberta, está lá. Então você tem uma série de outros instrumentos de divulgação de dados, de execução dos instrumentos de planejamento, que eles vão ser disponibilizados nesses outros aplicativos. Acho que é... Pelo menos ter como filtro isso, né? Não sei se a gente vai ter uma visualização, como o Pedro propôs, inversa.
Mas filtrar tudo que tem numa subprefeitura vai ser possível. Também está na nossa lista de funcionalidades ter o site compatível com dispositivos móveis, né? Então a questão dos telecentros vai ser uma barreira necessariamente, porque hoje todo jovem tem um celular, também o site se tornar compatível com o celular, você vai ter isso bem, né, fácil acompanhamento por qualquer, né, celular, sendo inteligente pelo menos. E aqui, ó, o programa de metas é uma dimensão do Planeja Sampa, e o objetivo de hoje, como a gente só tinha 2 horas, 1h30, era debater um foco desse site, que é o programa de metas, e como acompanhar o programa de metas, que, como o Pedro falou, é fundamental. Então, mas tem aí os outros instrumentos de planejamento e orçamento que vão ser concentrados aqui também, o Conselho de Planejamento e Orçamento Participativo, todo o processo, construção da minuta do CEPOV, Bom, então eu gostaria de agradecer muito, né, Fala aqui. É preciso entender também que essa lógica que vocês colocaram aí muito bem, que às vezes a coisa tem que partir do território para a cidade, na verdade eu acho que é uma relação entre a cidade e o território e vice-versa, né? É preciso entender também é preciso retomar, resgatar, reconstruir um processo de descentralização, né? Que já houve no passado e que deixou de existir e que, é lógico, a gente não pode ser pretensioso, ficar dizendo coisas que ser leviano aqui, mas a intenção, por exemplo, o exemplo que o Pedro deu do DA no orçamento, né? O detalhamento da ação, mesmo que o orçamento esteja na secretaria, centralizado na secretaria, o DA, ele ajuda a regionalização e ele pretende contribuir para o processo de descentralização, entendeu? Então, assim, é um processo que precisa ser construído nessa cidade, ou reconstruído nessa cidade, né? E que é fundamental. A própria criação do Conselho Participativo, você sabe bem, que também vai fortalecer muito esse processo de descentralização. É preciso. Essa visão é uma visão compartilhada. Agora, assim, executá-la, né, é difícil. Por isso que nós queremos fazer esses filtros todos e, na medida do possível, incorporar aqui as sugestões que vocês fizeram, tá bom? Tá? Obrigada. Gostaria de agradecer demais, mais uma vez, a presença de todos, a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, a Biblioteca Mário de Andrade por ter cedido o espaço e já pedindo desculpas aqui por nosso atraso. E convidar vocês todos a acompanhar a agenda de Café Hacker, os próximos. No dia 5 de fevereiro já teremos o próximo, vai ser sobre a transparência na Copa, dados da Copa de São Paulo. Aguardem a divulgação, já estou fazendo uma prévia aqui. cafehackersp.org é o site, é o blog, onde essas agendas são divulgadas, no site da Controladoria. E aí eu agradeço a presença de todos e espero reencontrá-los.